Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfesos, Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo de número 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 16. Texto que tem como título A Unidade da Fé, que também é o tema para aquilo que iremos propor esta noite para os irmãos. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele seja misericordioso esta noite, tanto para com os irmãos, quanto para comigo, já que, como dizem os mais sábios, falar para crente é somente relembrar. E eu acredito que difícil coisa é falar para quem já há muitos anos
vem ouvindo, vem lendo e vem aprendendo de Deus, da sua palavra, de homens preparados para nos ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que aparentemente o texto lido pouco tem a ver com o culto de Santa Ceia, mas, para nossa surpresa, nós estamos aqui em um momento, como costumamos dizer, em um momento de comunhão. E é óbvio que esta comunhão não é apenas com Deus, porque se não tivermos um bom relacionamento com o nosso irmão, com o nosso companheiro de banco de igreja, de forma nenhuma conseguiremos ter comunhão com Deus. E verdade é que a nossa comunhão esta noite, ela é tanto na vertical quanto na horizontal. E Paulo, querendo que a igreja andasse em unidade, louvado seja o nome do Senhor, ele roga à igreja de Efésios e deixa neste capítulo 4 registrado nas páginas da Bíblia Sagrada, para que pudéssemos também pegar esta carona neste ensinamento que foi destinado àquela igreja e pudéssemos moldar a nossa vida nos conformes da palavra de Deus, porque somente desta forma, somente se permitirmos que o Espírito Santo, por intermédio da palavra, ele molde a nossa vida, ele transforme todo o nosso ser, ele modifique e torne novo todas as áreas da nossa vida, é que nós iremos desfrutar desta unidade. E é por isso que Paulo, ele roga, louvado seja o nome do Senhor. E como preso, como ele diz, rogo-vos, pois eu, como o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E ele fala algumas coisas neste texto que nos chama a atenção e que devem ser aplicadas a toda a igreja de Cristo, desde o púlpito até a portaria, desde a portaria até o púlpito, quando ele diz, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E diante desta palavra, nós vemos que Deus, ele nos escolheu, não foi por acaso, não foi uma escolha aleatória. Deus, ele nos escolheu com um propósito, com um objetivo bem claro. E este propósito e objetivo jamais será alcançado por qualquer um de nós, se nós não mergulharmos nas páginas da Bíblia Sagrada, para buscarmos encontrar nas Escrituras direção, para buscarmos encontrar nas Escrituras sabedoria, entendimento, para sabermos qual é esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Verdade é que Deus, ele nos escolheu para que nós fôssemos representantes de Cristo aqui na terra.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas jamais teremos êxito, jamais alcançaremos este objetivo tão elevado, tão sublime, tão nobre que nos foi dado, se nós não aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida. E todos os dias nós somos desafiados, louvado seja o nome do Senhor, nós somos desafiados pelos céus, nós somos desafiados aqui na terra, e também o inferno nos desafia para que sejamos bons representantes de Cristo, para que moldemos a nossa vida aos padrões das Escrituras Sagradas. Estamos vivendo em um período da igreja em que as pessoas, elas têm acesso a muitas informações, e talvez por as coisas estarem tão fáceis, nós estamos negligenciando as oportunidades de acesso à informação bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. E estamos vivendo um momento em que as Escrituras Sagradas, elas têm sido desprezadas, abandonadas, esquecidas, negligenciadas. E isto não é bom para a igreja do Senhor. Se nós continuarmos nesta pisada, de forma nenhuma nós alcançaremos o objetivo pelo qual Deus nos escolheu para sermos representantes de Cristo. De forma nenhuma nós alcançaremos o objetivo de andarmos em unidade da fé. Pelo contrário, nós nos tornaremos como a igreja de Coríntios, ou como outras igrejas que deram mau exemplo para o mundo. Mas esta noite, Deus nos trouxe a este lugar para abrir a nossa mente, para abrir os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos despertar e buscar, louvado seja o nome do Senhor, a unidade da fé, para que possamos e venhamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e assim representarmos com excelência a bandeira ensanguentada do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Somos, irmãos, desafiados por Paulo a vivermos de forma condizente com o chamado que nós recebemos. Alguém pode até dizer, mas eu não tenho chamado nenhum. Tem, irmãos. Você pode até parar e dizer, mas qual é o meu chamado? Você foi chamado para ser ovelha do pastorio de Deus. Você foi chamado, louvado seja o nome do Senhor. Você foi escolhido, você foi nomeado para fazer parte da família de Cristo. Irmãos, eu não vim falar de mim, mas eu sou uma pessoa de poucas vaidades. Poucas coisas enchem os meus olhos, com exceção do céu, de Cristo, da palavra, da minha família. Isto é prioridade. Mas existe algumas pessoas
apegadas a título, a posição e a tantas outras coisas. Onde na realidade, o maior título que nós carregamos é o de fazer parte da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o maior título que nós carregamos. E você foi chamado para fazer parte desta família de Deus. E Paulo nos desafia a viver de forma condizente com este chamado que nós recebemos como membros da família de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós vivemos ou vivermos conforme este chamado, louvado seja o nome do Senhor, nós devemos procurar de todas as formas possíveis esta unidade da fé. Glória a Deus, porque isto demonstrará que verdadeiramente nós fomos escolhidos, nós fomos chamados. Louvado seja o nome do Senhor. E isto é possível. E algumas coisas indicam que isto é possível. E algumas coisas indicam também que isto é o nosso dever. E qual é o nosso dever? Como membros da família de Cristo. E para nossa surpresa, irmãos, como membro da família de Cristo, todos não foram chamados para pregar, todos não foram chamados para profetizar, todos não foram chamados para cantar, mas como membros da família de Cristo, todos nós fomos chamados para andarmos em humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós fomos chamados para sermos gentis uns para com os outros. Porque a gentileza, ela promove a unidade. A arrogância, ela quebra esta unidade. E Deus, Ele nos convida, nos convoca, nos chama para sermos os seus representantes ou representantes de Cristo. Deus nos nomeou para fazermos parte desta família. E o que atesta que fazemos parte desta família não é o tempo que nós temos de casa, porque isso pode não atestar nada, pelo contrário, isso pode até atestar contra a nossa vida. Mas que esta noite, louvado seja o nome do Senhor, nosso chamado seja atestado de forma positiva, pela forma humilde que nós nos conduzimos diariamente. Que este chamado seja atestado de forma positiva, pela forma gentil, ordeira, que nós tratamos os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que este chamado, ele seja atestado, porque é dever nosso, irmão. É nos imposto esta responsabilidade de andarmos em humildade, de sermos gentis, de sermos pacientes uns para com os outros, de sermos compassivos, de sermos serenos, à imagem e à semelhança de Cristo. E foi Ele
quem nos chamou para o imitá-lo. Foi Ele quem nos chamou para que nós pudéssemos aprender daquele que era manso e humilde. E se nós aprendermos de Cristo e aplicarmos isto que foi falado agora, nós vamos encontrar descanso, irmãos. Porque muitas vezes nós não encontramos descanso, não encontramos paz, porque nós temos trilhado caminhos que são opostos à humildade, que são opostos à gentileza. Mas não podemos confundir gentileza com gentileza. É verdade, irmão. A gente não pode confundir. Mas a gente também não pode andar em caminhos opostos à gentileza, à paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque as pessoas observam o modo como nós vivemos. As pessoas observam como nós falamos, como observam o nosso trato, as nossas palavras, até as expressões faciais, as pessoas observam em nós. Domingo eu estava um pouco enfermo, e eu fui para a casa da minha sogra, e ela perguntou depois à minha esposa, o que é que o Rubem tinha, que estava tão triste? Eu estava um pouco doente, cansado, a garganta doendo. Então as pessoas observam até as nossas expressões faciais. E um dia, nós precisamos, não vou nem falar isso que eu ia falar agora, vou dar é melhor dar um reset nessa parte. Não, essa eu não vou falar não, nem se me obrigue. Glória a Deus. Então as pessoas, elas observam a maneira como nós vivemos. Então nós temos que viver de forma condizente com o nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Qual é o seu chamado? Vamos lá? Vamos ver quem está ligado. Oi? Ser o quê? Ovelha de Cristo, família de Cristo, representantes de Cristo, família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um chamado universal, irmãos. E nós precisamos viver conforme este chamado. Eu ia perguntar uma coisa, mas também não vou perguntar. Vou deixar você curioso aí. O que é que ele ia perguntar? Não vou perguntar. Então Paulo, ele nos diz que nós formamos todos um só corpo. Todos nós que estamos aqui formamos um só corpo. Louvado seja o nome do Senhor. É isto que Paulo está dizendo à igreja de Efésios. Glória a Deus. Todos nós formamos um só corpo. Mas a unidade, ela não acontece por acaso, irmãos. Não é aleatoriamente, não é de qualquer maneira que a unidade do corpo de Cristo, a comunhão verdadeira, ela vem acontecer. Não é por acaso, para obter esta tão sonhada unidade da fé, que nós, pastores, desejamos tanto, lutamos tanto, às vezes oramos, passamos horas meditando na palavra, para trazer um alimento saudável para a igreja.
para ver se nós conseguimos esta tão sonhada unidade do corpo de Cristo. Mas para obter este sonho de consumo da igreja do Senhor, nós temos que trabalhar arduamente. Não adianta, irmãos, o pastor orar. Não adianta o pastor ler, estudar, pregar, ensinar. Não adianta. Se vocês não aplicarem a palavra de Deus na vossa vida. Se vocês não fizerem a parte que cabe a cada um. Esta unidade da fé, ela não é um trabalho de um homem só. Ela não é um trabalho de duas pessoas. Não é um trabalho de um pequeno grupo. Isso é um trabalho árduo de toda a igreja de Cristo. Todos nós que fazemos parte desta família, todos nós que fomos chamados para sermos representantes do Senhor Jesus, nós temos que trabalhar arduamente, louvado seja o nome do Senhor, em busca desta unidade. Irmão, já são 8:50, que Deus abençoe.